falar agora a gente vai falar agora de uma proposta que aconteceu em certo momento, né? E ela tem duas características, né? Primeiro, ela é uma proposta que funciona, ela é uma proposta que, algebricamente, você pode falar até talvez geometricamente, algebricamente, faz sentido, né? E aí as pessoas, olhando para o resultado dela e olhando para as contas que saíram, fizeram uma interpretação. Tá? Essa interpretação, ela não é necessariamente verdade, mas ela é sensata. Né? Então, um dos problemas da recuperação de informação clássica, né, é a inclusão de documentos não relacionados no conjunto da pesquisa, né, e a incapacidade, mas a principal realmente que há muita preocupação é a nossa incapacidade de achar um termo, achar um documento que trate por um sinônimo. Né? Então, se eu tenho um termo relacionado, por exemplo, se eu tenho Fluminense e só procuro por Fluminense, pode ter um artigo sobre o tricolor das Laranjeiras, que é o Fluminense, obviamente, mas ninguém sabe. Né? O Flamengo, coisa, Flamengo, eu posso ter lá o rubro-negro, o time da Gávea, né? E aí eu vou procurar sobre o Flamengo, não vou ter lá a notícia do Flamengo. Então, a ideia é, se eu for, fora os outros significados da palavra, né? Porque a palavra, o termo pode ter mais de um significado. Então, a ideia é que a recuperação pura vetorial, né, como os termos não são LI, né, como eles têm dependências, você está gerando, você está, na verdade, colocando um ruído aí, né, um ruído de detalhamento demais. Né, você pode imaginar, na verdade, uma interpretação disso é que você tem um sinal e está cortando as altas frequências, na verdade, está cortando a informação que não é relevante. Eu gosto muito desse conceito. Eu tenho aqui uma quantidade de informação, pense nisso, né? Um pedaço dessa informação, se eu falar em palavras, ele é um sinal básico. Né? O que são? São os pronomes. Essa parte do sinal vai aparecer sempre. Okay? Eles são básicos. Né? E outra parte do sinal, ele não vai aparecer quase nunca. Né? Se eu botar lá esdrúxulo, a palavra esdrúxulo nos arquivos de tecnologia não aparece quase nunca. Então essas palavras não me adiantam. Ninguém vai procurar esdrúxulo quando for fazer uma busca. Né? Então essas palavras não me adiantam. Mas quando eu tiro essas palavras, de certa maneira, eu tenho que colocar o significado dela em algum lugar. Né? E outra maneira de pensar isso é a seguinte, olha, eu tenho conjuntos de palavras que são o significado. Né? Então, o significado ele não é direto no termo. Então, eu gostaria de colocar isso no meu modelo. Então, a proposta que há. Se a minha informação está mais ligada a conceitos do que exatamente o símbolo, né, o termo como símbolo, a sua notação, a gente está preocupado mais com a denotação, com o significado, do que com a notação, né? A gente possa talvez entender melhor, né, o compartilhamento de conceitos se eu achar o relacionamento entre as palavras. Né? Então, supondo, como eu tenho muita palavra, né, a gente vai tentar olhar conceitos de nível mais alto que só as palavras. Então, eu quero diminuir a minha quantidade de dimensões. A mesma, e procurar as mais importantes, que é a mesma preocupação do PCA. Né? E aí eu vou querer descrever os termos documentos dentro desse espaço. Né? Então, eu tenho que entender como eu posso construir esse espaço e fazer um mapeamento de tudo para dentro desse espaço. E a expectativa é que melhore a recuperação. Eu não vou explicar a álgebra. Né? Então, eu vou falar, tem uma mágica, tem uma caixinha, né, que decompõe uma matriz. Então, isso aí chama Singular Value Decomposition. Né? Ele é um modelo
que você decompõe a matriz e fica com uma matriz especial no meio. Se você compõe ela em 3, fica com uma matriz especial no meio que mostra a importância das coisas, né? E vai permitir que a gente represente palavras em um espaço semântico. Tá? Para isso você precisa ter uma coisa maior, né? Isso numa coleção muito pequena, isso pode não dar certo, tá? Porque você tem que ter muitos relacionamentos entre as dimensões, e a coleção pequena não vai ter muitos buracos, né? Uma coleção pequena, ela tem um modelo muito mais esparso, né? Mesmo que a coleção grande ela tenha números pequenininhos, né? Ela vai ter, as palavras aparecem mais com outras. Você pode imaginar, né? Como as palavras não são linearmente independentes, cada documento que eu ponho na coleção, ele tem uma chance de aparecer uma palavra nova junto com outra palavra no mesmo documento, né? Então, isso aí dá uma preenchida na minha matriz que gera significados de conceitos segundo a gente está pensando. Se o Fluminense aparece com o Flamengo, depois o Fluminense aparece com o Botafogo, mas não tem nenhum documento com o Vasco. Aí tem uma hora lá que aparece o Fluminense com o Vasco. Aí tem outra hora lá que vai... E talvez, né, eu tenho uma mágica algébrica, né, na verdade é isso que se propõe, né, onde Fluminense, Flamengo, Botafogo e Vasco vão confluir num significado só, né? E esse conceito seria clube de futebol, né? Não quer dizer que eu não junte banana com automóvel e ache um conceito de coisa que humanos gostam. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer nessa coisa, né? Mas ok, é a nossa expectativa lá. Então, o princípio é o seguinte: um significado é uma soma ponderada de significados específicos de palavra. Agora já estou chegando em algum lugar. Então, o que eu quero é o seguinte: eu tenho tópicos, eu tenho termos e documentos diretos, né, ligados diretamente. Eu quero botar uma camada no meio que sejam os conceitos. Esse desenho é um desenho que se aplica a redes neurais, a modelos bayesianos, a vários outros desenhos. Tá? Quer dizer, eu saio do modelo vetorial, que liga direto termo ao documento, e boto uma coisa no meio, e aí eu tenho que achar um jeito de achar o que é essa coisa. Tá? Então, se eu for lá olhar os algoritmos Word2Vec, na verdade, é um pouco isso também. Né? Eu quero achar uma representação que põe um caminho no meio entre termos e documentos. Tá? E essa representação me dê algum ganho na hora de fazer as contas. Então, a gente vai ter, nessa hora aqui, a gente vai ter N documentos, T número de termos, MJ é a matriz de termos e documentos, e cada elemento da matriz recebe um peso WJ. Ok, a gente já está, vocês têm que estar com essa coisa na cabeça, né? Esse curso tem que estar isso na cabeça, inclusive as variações. O termo pode ser T, pode ser K, né? Porque é keyword, ou é term, né? Ou index term, né? Mas o document geralmente é D, mas quando você quer procurar uma coisa qualquer, vira X, né? E W, né? É o valor que está lá dentro do vetor, né? Do termo documento. Mas antes de continuar, eu vou falar de outra coisa que é parecido com o que a gente vai usar, né? Mas só funciona na matriz quadrada, tá? Que é a questão de autovalores e autovalores. Então, na prática, o que eu quero dizer é o seguinte: para uma matriz quadrada, ela define um espaço n-dimensional, né? E se você multiplica a matriz, você está mudando, né, a direção do vetor, não zero. Né? Eu vou andar aqui, né? Então, para uma matriz quadrada, você pode calcular autovetores que representam as dimensões mais importantes, todas as dimensões mais
representativas da matriz, tá? No caso dessa aí é uma matriz que os vetores são exatamente 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, não tem problema, né? E os altos valores que explicam a importância dos vetores, dos autovetores, né? Então, o que eu quero olhar, na verdade, que eu fiz esse desenho na outra aula, né, é pegar um objeto, e agora vocês vão olhar aqui no vídeo, né, pegar um objeto, né, que está no espaço jogado, calcular os autovetores. Os autovetores dele vão ser a melhor forma de representá-lo. Eles vão estar aqui, eles não estão aqui, como eu planejei no início, eles estão aqui. Tá? E os autovalores vão dizer, na verdade, o tamanho, basicamente, da dimensão. Então, essa dimensão aqui é mais importante, né? Depois essa dimensão aqui, depois essa dimensão aqui. Isso me permite falar, se eu quiser criar um modelo em só 2 dimensões desse objeto, eu vou projetar ele, não aqui na minha mesa, assim, né? Mas eu vou projetar ele nesse espaço aqui e vou projetar ele nessas 2 dimensões aqui. Então, eu vou te mostrar ele assim. Em vez de te mostrar ele assim, eu vou te mostrar ele assim. Tá? Então, a ideia básica do autovalor e autovetor é permitir que você saiba qual é a melhor dimensão que você vai usar. Tá? E o Singular Value Decomposition, ele busca a mesma coisa com uma matriz não quadrada. Tá? Então, ele fala, eu vou pegar uma matriz, tá? MJ, e vou transformar, e aí tem um algoritmo de minimização que alcança isso, tá? Você vai pegar ele pronto, né? No artigo e no texto que eu botei lá explica um pouco o algoritmo, mas esses algoritmos para matrizes grandes, eles são, geralmente matrizes grandes são representadas com listas, né? Porque elas são muito esparsas, então tem algoritmos sofisticados, né? Mas eu vou pegar essa matriz e vou transformar em 3 matrizes, né? Uma matriz K, uma matriz S e uma matriz D. Tá? Transversa. Né? Então, a ideia é a seguinte, né? Agora, viu só, a matriz agora virou T. Isso é de um paper bem antigo, lá, o original, na verdade, que propõe usar o SVD na Information Tree. O SVD é de um cara chamado Golub. É um paper super antigo também. Pra vocês terem ideia, eu estudei esse paper por outro motivo em 85 e ele já era antigo, né? Acho que ele é de 75. Estive trabalhando para encontrar na época. Né? E o que você faz é o seguinte, então eu tenho essa matriz, eu tenho essa matriz que é termos e documentos. Tá? Então eu quero encontrar uma matriz de tamanho M, que eu vou escolher. Né? Essa matriz M, ela vai conter, ela é diagonal, tá? Ou seja, só tem valores na diagonal. Se ela é quadrada, ela é M por M, tá? E se eu multiplicar T vezes M, M vezes M e M vezes, ou seja, TS e D, eu recupero X. Então, eu vou ter que achar, por um processo de minimização, qual é essa matriz. É isso, de otimização, qual é essa matriz. E ele vai encontrar lá os valores dessa diagonal que permitem isso. Tá? Professor, eu não estou vendo o mouse, não sei se é só eu. Não estou mostrando o mouse, não. Só tô falando aqui com a minha mãozinha mesmo. Só Obrigado. vou botar o mouse aqui, vou botar o desenho aqui, né? Tá? Então, esse problema aqui não é um problema trivial, tá? E ele é menos trivial ainda para matrizes enormes escritas como listas encadeadas, de qualquer estrutura, quando são esparsas. Tá? Então, tinha um cara lá, esse cara que eu conversei, que passou um tempo na COP, ele era a pessoa que sabia isso no mundo. Era ele, entendeu? É pouca gente que sabe isso. Mas tem gente que sabe lá, que são os caras que fazem esses algoritmos. Né? Que bom. Né? Matemática algébrica, né? Coisa assim. Tá? E agora, o que a gente vai fazer então? Veja só, eu fiquei com a matriz desse tamanho, né? E eu quero cortar. Então, o que eu quero achar, na verdade, é uma aproximação dessa matriz que me atenda. Tá? Como? Eu vou cortar, eu vou falar só, esses valores aqui são altos, eles são ordenados, tá? O processo
cria eles ordenados. Então, e esse valor aqui é tão baixinho que ele influencia menos. Então, se eu cortar aqui, essa matriz, significa que eu vou ter que cortar aqui também, porque esse M aqui vai virar um alfa, né? Vai virar alfa vezes alfa. Eu vou cortar assim. Aqui eu vou ter que cortar, vai virar alfa, e aqui eu vou ter que cortar aqui, vai virar alfa. Né? Então, se eu cortar essa matriz, eu consigo achar outra matriz desse mesmo tamanho, que é uma aproximação razoável dessa matriz para o que eu quero fazer. Tá? Então, eu vou ficar com algo assim. Vê que ter a matriz X barra, né, X chapeuzinho, X circunflexo, ela tem o mesmo tamanho. Né? Só que eu cortei espaço aqui, aqui e aqui. Tá? Isso faz com que esse termo passe a ser ligado a mais documentos. Tá? A gente vai ver no exemplo. Né? Então, o exemplo é o seguinte. Ó. O exemplo aqui ele usa a notação AUSVT. Né? Então, eu tenho três frases, né? E eu vou procurar gold, silver and truck. Tá? Então, basicamente, o que eu tenho é isso aqui. Ó. Meu documento 1. Né? Meu documento 1 é A, deve ser gold, shipment, damage, fire, shipment of gold damage in a fire. Né? Então tá aqui. Shipment of gold damage in a fire. Ok? Não dá, né? Então. E aqui a gente tem um modelo vetorial. Ah, por que é vetorial? Porque eu estou contando 2 aqui. Tá? Simples, o modelo vetorial simples, a gente poder ver a conta. Ok? E mesmo assim, a conta vocês vão ter que acreditar, porque. Né? E a query é gold, silver e truck. Ok? Então, como é que eu faço? Aí eu rodo esse algoritmo. Rodei o algoritmo, fiz a minha otimização lá e eu achei, ó, a matriz U é essa aqui, que é a matriz termo, tamanho M. A matriz S, que é bastante importante para mim, porque é onde eu vou escolher meu corte, é essa aqui. É a matriz V que ele acha e eu vou usar a VT, que é essa aqui. Tá? Na verdade, essa aqui é a matriz dos documentos. Tá? Então, aqui é o D1, aqui é o D2, aqui é o D3. E o que são isso aqui? Isso aqui são aqueles conceitos do meio que estão aqui. Ó. Então, esses são os conceitos. Tá? E eu estou dizendo, ó, D1 tem relação com o conceito 1, com o conceito 2 lá, e com o conceito 3 dessa maneira. Né? Só que na fórmula ela é a transposta que aparece, para fazer a conta direito. Né? E aí o que eu faço? Bom, eu quero cortar essas dimensões. Né? Se eu quero cortar, eu quero ter menos dimensão para meus conceitos se juntarem, meus termos virarem conceitos juntos, bom, agora aqui eu só posso, para ter graça, né, eu vou cortar uma. E vou ficar com isso aqui. Tá? Então, essa aqui é minha matriz U. Beleza. Minha matriz U está aqui. Né? Essa é a minha matriz S. E ela é S, né, para que a gente chama de K. Né? E essa é a minha matriz V de K. E essa aqui é a transposta. Essa matriz aqui, ok, é a minha matriz dos documentos. Então, os meus documentos agora são representados por aqueles números. Então, eu vou usar isso aqui como representação dos números. Tá? Então, essa é a forma de trabalhar. Eu vou jogar fora essa representação aqui original dos documentos. Essa aqui é a minha representação original.
E vou ficar com essa aqui, em vermelho. Ok? Professor, Sim. se eu não estou enganado, quando o senhor faz a decomposição SVD, os seus vetores D, se eu não me engano, né, que é a matriz da direita, eles não são independentes, né? Eles não são descorrelacionados. Não era melhor o senhor ter trabalhado com, sei lá, com PCA mesmo que descorrelacionaria isso? Ou será Mas que eu quero. Não, é justamente o contrário. Eu quero mostrar eu quero mostrar a correlação. Porque o meu princípio no modelo vetorial é que não há correlação e que eles estão errados. E que é o princípio errado. Ok? Então eu quero justamente mostrar a correlação. O meu conceito ele é uma composição de. Aqui são os documentos, né? É a matriz S, no caso aqui é a matriz S, né? A matriz S ela cria a composição dos documentos. É exatamente o contrário do que você está pensando. Eu quero mostrar como essas coisas, como esses conceitos são compostos pelos vetores, tá? Porque eu vou estar reduzindo isso, reduzindo a tá bom, quantidade de conceitos. tudo bem. Então, quando eu faço lá o SVD e corto, né? Não só faço, mas eu faço cortes também, né? Eu passo a ter uma nova representação para os meus documentos na matriz V. Atenção, porque muitos algoritmos devolvem para você a matriz VT, tá? Porque ela é a matriz mesmo que o algoritmo acha, precisa, né? Porque o algoritmo é a USVT, ok? Mas você não quer a VT, você quer a V. Né? Esse aqui é D1. Na verdade, esse aqui é D1, né? Esse aqui é D. Esse aqui é a matriz de documentos novas dimensões, né? Aqui seria conceito 1, conceito 2. Você pode escrever qualquer das duas, na verdade. Né? Mas aqui é conceito 1, conceito 2. Tá? Okay. Então, agora o meu problema é o seguinte: tudo bem, eu vou guardar os meus documentos assim agora. E meus documentos são esses. A D1 é 0,4, é um vetor com esses dois valores. Tá? Mas como é que eu guardo? Como é que eu acho a minha query agora? Porque eu tenho que ligar a minha query nos conceitos. Ok? Então, para eu achar a query, eu vou ter que usar a mesma transformação que foi usada para os documentos. Eu achar a query. Então, o que eu faço é calcular isso aqui. Tá? Que aqui é transposta, o K, S-1 de K. Aí eu faço essa. E essa aqui é a representação do Q no mesmo espaço que você está representando os Ds. Tá? Então, agora é só fazer o produto escalar do modelo vetorial. Na verdade, você pode fazer qualquer coisa aí. Pode até botar o BM25 se quiser, pode botar qualquer coisa aí. Você só mudou as coisas de espaço. Tá? A medida de proximidade aqui a gente está usando cosseno, mas pode ser qualquer uma. Né? Então, nesse caso aí, o que aconteceu foi isso. Eu tinha os documentos em várias dimensões. Né? Os documentos estavam... Né? Os documentos tinham 11 dimensões, né, passaram a ter 2, né, então eu faço menos conta. Tá? De certa forma, isso também tem que compensar o custo, né, da minha transformação, que essa transformação matematicamente não é custosa no tempo. Né? E também a matriz passa a ser que era a matriz que era muito vazia, né? Ela passa a ser muito cheia. Então, esse corte tem que ser importante. Até a observação aqui do Paulo. Tem algumas observações aqui. Não, nesse caso aqui, conserva bem. Conserva bem. Veja só, conversa bem.
O PCA depende do uso, né? Porque, na verdade, em data mining de features numéricas, o tamanho do número é importante. Tá? Essa é a diferença. Geralmente, em data mining, você vai buscar... o número é importante. Né? Quem comprou mais, comprou menos. Então, a proporção é menos importante. O Cosseno, ele trabalha com as proporções. Então, talvez a interpretação mais correta não seja essa, seja, quando eu uso o PCA, né, eu ainda estou preocupado com a grandeza dos valores. Tá? E no texto, a primeira coisa que você pensa, não, vou tirar a grandeza, porque o fato de ter mais vezes a mesma palavra, mas na mesma proporção, não é tão importante. O importante é a proporção entre as palavras. Tá? Então, eu acho que é mais uma questão de uso. Talvez se você fizer PCA aqui, o cosseno vai continuar sendo importante. Tá? Então, tem essa transformação, né? Aqui tá um pouquinho errado, porque eu botei igual ali as duas coisas. Ali. A verdade é o seguinte, a gente não tem nenhuma maneira de prever como a sua coleção vai gerar uma matriz termo-documento, que termos ela vai juntar. Tá? Então, você pode até depois procurar exemplos, falar, olha só, juntou Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, juntou num conceito aqui. Esse conceito deve ser time. Né? Mas você não sabe isso. No DCA, né, há uma expectativa maior de ser realmente um conceito. Tá? Que é outro algoritmo que talvez vocês tenham visto em data mining, né? LDA, desculpe, Latent Directed Aggregation, agora não me lembro o nome. No LDA, há uma expectativa maior de ser o conceito, porque ele tenta formar um lattice, né, que é uma estrutura hierárquica. Né? Aqui a gente não sabe, a gente supõe que é isso que está acontecendo. Então, tem vários modelos, né, e isso tem funcionado bem para a classificação. Tá? Ou seja, você tem uma maneira de reduzir dimensões boa para a classificação. Tá? É difícil de interpretar essa semântica, né? O modelo não possui ordem das palavras, então isso aí é uma limitação, você não gera uma ordem. Né? E aí tem uma coisa interessante, que é a seguinte, toda essa matemática, ela supõe que as palavras se distribuem num modelo gaussiano. Tá? E então tem mas as palavras não se distribuem na prática do modelo gaussiano, se distribuem na distribuição de Poisson, né? De potência. Então tem um modelo similar, né? Mais avançado, mas mais difícil de explicar também, que faz isso, né? Faz mesmo as contas, assim, mas gera a partir de uma premissa, ele é um pouco diferente as contas. Né? O desempenho, né? Ele é, de certa forma, uma expansão de consulta. Tá? Por quê? Olha, cada termo que se mapeava nele mesmo, ele passa a ser mapeado por todos os conceitos que sobraram, principalmente se você pegou pouco. Né? Então, isso aí vai gerar mais documento. Então, de certa maneira, ele traz mais documentos para o trabalho. Né? Que são os documentos com termos sobrepostos. Né? Quando tem mais termos, ele tem um efeito similar, que é o seguinte, você constrói um vetor melhor, né, por causa dos pesos das coisas. Né? Então, o efeito dele, normalmente, é melhorar tanto o recall quanto a precisão, quanto as avaliações de ranking.
Ou seja, você acerta a ordem melhor. Você pode também calcular esse MTMS, né, mostrando as relações entre qualquer documento e ter um ranking de todos os documentos da coleção em relação à consulta, né? Mas isso é meio um pouco mais caro, né? Então, o que ela traz? Ela traz a sinonímia, ela agrega no algoritmo a sinonímia por cofrequência, né? Ela remove ruídos de palavras que aparecem pouco e traz palavras que têm mais significados, né? E não deixa de ser importante essa questão da dependência dos termos. Ela quebra a regra, né, da independência dos termos, porque ela assume que os termos são dependentes, inclusive ela usa isso, né? Um problema é que a palavra, de certa forma, que tem vários significados, ela vai se mapear em todos, ela vai ser a média dos significados, né? Na memória, a matriz deixa de ser esparsa, então se você não cortar muito, você perde na memória, né? E ele não se beneficia do índice invertido, né? Você tem que ter o vetor mesmo, tem que calcular para os documentos, porque o modelo vetorial, você faz o índice invertido e seleciona todos os documentos com o ou com o e, depende do que você quer fazer, né? E aqui não pode mais, mas aí dá uns truques de indexação que você pode usar. Tá? Esses livros explicam bem o modelo LSA, e no Moodle eu botei um artigo que eu achei muito bom, que é até de onde eu tirei esse último exemplo. Tá? Ok?